Já estamos no ar, a gente continua agora o nosso bate-papo com a ginecologista, a doutora Juliane Lutufo, a quem mais uma vez a gente agradece a gentileza da presença. Doutora, perguntinhas começaram a chegar. Vamos lá. Pergunta interessante, é verdade que quem coloca silicone nos seios aumentam as chances Não, isso é de desenvolver câncer de mama? É mito. Mito? Mito, é. Isso aí já é uma coisa que se fala há muito tempo, mas não tem nada que comprove. A gente tem muita gente com silicone que nunca desenvolveu câncer de mama. Perfeito. Doutora, a amamentação, é verdade que amamentar diminui até 20% os riscos da mãe ter a doença futuramente? A amamentação ajuda a diminuir o risco, porque durante o período de amamentação, a mulher está menos exposta ao estrogênio, que é o hormônio feminino, né? E aí você recebe um banho de outro tipo de hormônio, que é a prolactina, e isso faz com que ela esteja menos exposta a hormônios que podem facilitar a presença do câncer. Perfeito. A gente falou um pouquinho sobre a importância da mamografia e também do ultrassom, né? Paralelos aí, então a importância desses dois exames para o diagnóstico. A fase inicial, gente, do nódulo, geralmente ele é menor que 1 centímetro, que é o ideal a gente diagnosticar, né? Porque daí as chances de cura são muito grandes. Mas como ele é menor que 1 centímetro ou até 1 centímetro, naquele famoso exame, né, que a gente faz do toque, é difícil a gente conseguir identificar, principalmente nós leigos, né, doutor? Porque às vezes a gente pode confundir uma glândula normal mamária, normalmente quem tem uma mama com bastante glândula, é difícil a palpação. Você deve se palpar, mas essa pessoa só vai conseguir palpar um nódulo se ele for maior que 2 centímetros, né? Ou tipo um fibroadenoma, que é um nódulo benigno, porque ele cresce muito rápido e é um nódulo benigno. Agora, o nódulo pequeno, mesmo nós médicos, nós podemos não palpá-lo, dependendo do tipo de mama. Às vezes ele está ali localizado, isso, né? Às vezes ele está muito profundo, perto do músculo. E aí só a mamografia, o ultrassom, e a mamografia, às vezes, se for uma mama jovem, nem adianta, porque ela não vai ver. Então, quem vai ver mesmo o nódulo numa mama densa é o ultrassom ou uma ressonância magnética. Então, a indicação da mamografia depende muito da idade e principalmente a mulher de 40 anos para frente, né? A partir de 40 anos é mamografia pelo menos uma vez por ano? Anual, uma mamografia anual. O ultrassom você pode fazer 2 vezes por ano, ultrassom de mama. Então, o ideal é fazer uma mamografia com ultrassom. 6 meses depois, o ultrassom. Essa sequência, na pessoa que tem antecedente familiar, muda. A gente vê essa pessoa mais vezes. A pessoa que tem, por exemplo, teve uma menopausa tardia e ela já tem uma certa tendência a ser de risco. Por quê? Porque ela ficou muito tempo menstruando exposta aos hormônios, né? Mulheres obesas, porque a obesidade, o tecido gorduroso, ele produz mais estrogênio. Então, fica muito mais exposta ao estrógeno, entendeu? E a ter um tecido inflamatório, a ter problemas de pâncreas, quem tem resistência à insulina, tem problemas de pâncreas, tendência ao diabetes, as pessoas estão mais susceptíveis a ter câncer de mama. Qualquer doença que baixe as defesas, que baixa a imunidade, né? A gente sabe aí nas pesquisas que o câncer de mama tem muito a ver com baixa de defesa, com fatores emocionais, com mágoa, que a pessoa que vive com mágoa, que tem muita raiva. Até veio pergunta sobre isso, essa questão do emocional, né? Se problemas emocionais podem desencadear o câncer de mama. Ela predispõe porque a pessoa fica com o organismo constantemente submetido ao estresse. Então, pessoas que ficam remoendo, né? Muita falta de perdão. Gente, perdoe, viu? Perdoar é um mandamento de Deus. Você sabe que a gente falou até essa semana, entrevista com o Frei Reinaldo Stecanella, né, sobre essa questão do perdão. Do perdão, né? né? Tão importante que é esse gesto, e na verdade é muito daquela maneira que a gente encara também as pessoas, né? A gente falou um pouquinho sobre a rejeição, sobre o não, né, doutora? Isso. E vai muito assim como a gente encara as situações, como encara, né? O perdão, o que a gente percebe é que faz mais bem para a pessoa que está pedindo do que para aquela que está dando o perdão, né? Porque ela libera... É um alívio, né? É um alívio, peso que sai. É um tratamento, né? Uma terapia. Então, a gente vê que essas pessoas que têm essa parte emocional assim muito
tensa, constante estresse, elas são susceptíveis de desenvolverem câncer, principalmente o de mama. Tá aí, gente, Né? informação Até importantíssima. quando eu fiz um curso de teologia e eu era a única médica da sala. E na época a gente tinha as aulas e eu fiz uma pesquisa nas minhas pacientes que tiveram tido câncer de mama. E foi nítido, naquelas pessoas que tiveram câncer de mama, elas tinham sempre uma mágoa, uma situação mal resolvida na vida que acompanhava elas há anos. Principalmente um problema com a família, um problema com o marido, um irmão, um filho, envolvendo a falta do perdão. Que interessante essa relação. É. É tudo aqui também, Tá né, tudo doutora? aí, Você vê como porque isso mexe com o resto do corpo. Né? Quando a gente fala, né, quão importante é a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, sim, né, essa questão da nossa saúde mental está relacionada também. Existem as coisas adquiridas ao longo da vida, né, por exemplo, maus hábitos, por exemplo, pessoa que fuma demais, pessoa que bebe quase todo dia, essas pessoas estão muito expostas, né? E como eu consigo prevenir? Então, no caso, como você comentou, né, Tati, a obesidade acaba sendo também, né, um fator de risco, a questão do estresse, a depressão, mas então, indo na contramão disso, doutora, até pela sua experiência e conhecimento. Exercício físico, né? O exercício físico, além de te fazer você manter o teu corpo mais saudável, ele também melhora a tua mente, né? Alimentação, você tem que se alimentar a cada 3 horas, não fazer dietas loucas que ficam muito tempo sem comer, não ser radical demais em tirar todos os alimentos que de repente, por exemplo, uma coisa importante na predisposição do câncer de mama é a falta de vitamina D. Né? Olha, a falta de vitamina D D também é importante, porque a vitamina D muito baixa, ela cai tua imunidade. Então, volta naquela situação, a imunidade baixa, mais predisposição, entendeu? Então, você vê que o corpo da gente é uma máquina que é um conjunto, que as coisas fazem falta, né? Então, falta de ferro, né? Tem, principalmente essa parte alimentar, tem gente que tem deficiência de ferro, porque deixa de comer determinadas coisas, falta de ômega 3, né? As pessoas que têm problemas vasculares, com entupimento de veias, colesterol muito alto, né? Essas pessoas são pessoas que elas devem ser vistas de maneira diferente pelo médico e ser melhores orientadas, né? Importante reforçar, né, doutora? A diretora acabou de falar que teve uma participação nas redes sociais. Diretora, infelizmente, o programa ao vivo eu vou até mostrar. Meu sistema aqui caiu, gente, no estúdio. Você consegue soprar para mim aqui, diretora, por favor? Não consigo. Iramires. Tá. Iramires, telespectadora fiel, tem 40 anos. Ela está sentindo dores na região dos seios, né, diretora? Próximo da axila. Mas ela não sentiu nenhum caroço. Então, ela sente muita dor, não tem caso de câncer na família. Ela deve se preocupar, doutora? Olha, fazer um exame. Toda dor, né, que aparece tem que ter um motivo, é um alerta. Mas não quer dizer que esteja relacionado com câncer. A maioria das coisas que tem dor não são cânceres, né? Patologias benignas. Que geralmente o câncer não dá dor, mas, né? por exemplo, um pré-menstrual, você pode ter dor mamária, né? Ou, de repente, você fez axila ou fez uma depilação, você pode inflamar algum gângliozinho e você tem dor. Então, ela tem que procurar. Aqui, olha, ela diz, inclusive, que fez a mamografia no começo do ano, já tem consulta marcado também com o ginecologista. Muito bem. Muito bem, tem que, na dúvida tem que procurar, né, doutora? E ela diz aqui, Tati, tenho 40 anos, estou sentindo essas dores. Ela comenta aqui no seio esquerdo, muito próximo da região da axila. É provável que o ginecologista dela vá pedir um ultrassom também, já que ela fez só uma mamografia, então ela deve ter aos 40 anos, dependendo da mama dela, deve ter uma mama com glandular ainda, então a mamografia é fundamental. E ele vai palpar, né? Pode ver se não tem nenhum gânglio na axila. Às vezes doenças virais provocam aumento dos gânglios e pode dar dor, né? Às vezes, por exemplo, um resfriado, uma otite, uma sinusite. Então, tem muitas coisas benignas que podem provocar uma reação inflamatória e dar dor, né? Às vezes, abscessos mamários também. Então, o que ela tem que fazer é procurar ter certeza que não é nada, né? De repente, aquela mama, ela é o lado que ela dorme, de repente ela comprimiu o nervo intercostal e daí ela está tendo uma reação. São várias possibilidades. De repente, ela vai tomar... Vá no médico, tá? Não vai perder essa consulta, não. Eu quero mandar um beijo também para Carla Renata
Panelli Sanches, e ela escreveu: doutora Tati, a minha mãe teve câncer de mama e realmente o braço dela ficou muito inchado durante o tratamento. Elogiou a nossa dica, a almofada que a gente fez. Eu achei ótimo, ela até me deu uma de presente, eu até dei outra ideia para ela, que nem, olha, no meu caso que eu tenho bucite e tendinite, eu encaixei e ficou ótimo, me deu um alívio. E achei ótimo, e realmente, agora as técnicas de cirurgia mamária diminuíram muito esse edema, esse inchaço, mas ainda acontece em algumas mulheres. No passado, isso era muito comum, né? As pessoas ficavam com limitação de movimento, são pessoas que têm que fazer drenagem, têm que fazer fisioterapia. A mulher que opera esse lado não deve deixar tirar sangue desse lado para não expor. Sempre tirar exame de sangue, isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Do braço oposto, porque a partir da hora que você mexeu com os gânglios, fez a retirada, cai um pouco a tua imunidade desse lado, então você fica mais susceptível. Mas eu achei a ideia da almofada ótima, né? Foi uma coisa que começou nos Estados Unidos e, aliás, o Outubro Rosa também começou lá em 1990, né? Chegou para a gente aqui no Brasil em 2002, começou aqui em São Paulo, iluminaram o monumento e agora isso se espalhou, as pessoas têm se ajudado, né? Que bom, né, doutora? Uma corrente do bem. Uma corrente do bem. E eu sempre fico muito feliz quando a doutora Juliana Lotufo participa conosco, compartilhando esse conhecimento e hoje esse alerta especial, então, especialmente para as mulheres que estão acompanhando aí o nosso programa. Doutora, muito obrigada. Os homens também têm câncer de mama. Homens também têm câncer de mama? Homens também. É menos comum, mas tem. É menos comum, né? Uma faixa de 1% dos homens têm câncer de mama. E os mais velhos, porque normalmente fica mais flácido e são mais expostos. E os fumantes, né? Então você viu que o cigarro... Então a prevenção também vale. O cigarro não dá só câncer de pulmão, né? Fica aí a dica. Obrigada, viu, doutora, pelo carinho de sempre. Obrigada também. Gente, vou para mais um intervalo e no próximo bloco a gente volta com arte em crochê.